Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a eficácia da oração, o poder da oração feito por um homem ou uma mulher obediente a Deus. A oração é eficaz. Então eu quero falar com vocês, passar para vocês isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu orei a Deus e Deus me deu esta palavra, porque com certeza, meu irmão, alguém vai estar precisando de ouvir esta palavra. Meus amados irmãos, a oração é uma forma que Deus nos deixou. Deus deixou para que eu pudesse conversar com Ele através da oração. E a oração, meu irmão, é você falar para Deus, eu falar para Deus as minhas dificuldades, eu falar para Deus os meus projetos. É eu falar para Deus que eu estou precisando da ajuda de Deus e que eu tenho certeza que só Deus pode me ajudar. É eu colocar na presença de Deus as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, as minhas doenças, as minhas necessidades, irmãos. Então, através da oração que Deus deixou para nós, para que nós tenha essa comunicação com Ele. Então, a oração de um homem, de uma mulher obediente a Deus, ela tem muito efeito, ela é muito eficaz. Amém, meus irmãos? Olha só, lá no livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo 16, diz assim, olha: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, eu preciso falar para Deus, eu preciso crer que eu falando com Deus as minhas necessidades, eu expondo para Deus as minhas fraquezas, e eu falando para Deus que eu tenho fé e que eu creio que Ele pode me ajudar, que Ele pode me ouvir e me ajudar. Deus, com certeza, irmãos, Ele vai fazer a sua palavra com que a sua palavra cause um efeito. E eu falo para Deus nas minhas orações que eu sou fraco, que eu sou pó e cinza, mas o meu Senhor é cheio de misericórdia. O reino de Deus, irmãos, a misericórdia dele vai na frente. E eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio que Deus, pela sua misericórdia, Ele ouve a minha oração e me ajuda a resolver os meus problemas e as minhas dificuldades. Então, no livro de Tiago 5,16, ele está falando para nós confessarmos as nossas culpas uns com os outros e orar, irmãos, um pelos outros. A oração na família, a oração no meio dos irmãos, a oração falada com Deus, colocada na presença de Deus, a nossa voz chegando até Deus. Mas não esqueça, irmãos, que antes nós temos que confessar as nossas culpas um com os outros. Ficar com o coração limpo, o coração puro, meu irmão. E a gente falar com Deus as nossas necessidades.
Chegue até Deus com um coração puro, fale com seu irmão. Ore junto com seu irmão, com a sua irmã na igreja. Aonde você estiver, os familiares, orem. Fale um com os outros, entre vocês. Peçam perdão entre vocês, na presença de Deus. E aí vocês falam com Deus as suas necessidades. Porque aí você está indo falar com Deus segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Então a Bíblia nos ensina, o texto sagrado nos ensina que nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas culpas com os nossos irmãos que nós vamos estar orando junto com eles. A nossa família, a família reunir-se dentro de casa, num domingo, num sábado, confessar entre eles a culpa, pedir perdão uns para com os outros. E aí nós entramos em oração. Nós falamos com Deus. E Deus, irmãos, Ele vai nos ouvir. Certamente Ele vai nos ouvir. O texto sagrado, nós entendemos porque ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. Essa oração, irmãos, feita em família, feita numa reunião de irmãos, numa reunião de irmãs, ela é muito eficaz. Ela dá, o retorno dela é muito eficaz, tem muito efeito. A história fala, irmãos, que o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O texto sagrado fala que o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele não era maior nem melhor do que nós. Ele era um ser humano igual a nós. Mas ele orou a Deus. Ele falou com Deus. Deus, ele deixou a oração para que nós conversássemos com ele, pedisse para ele, expor para ele as nossas dificuldades. E ele certamente ouvirá. O profeta Elias era um ser humano como nós, e ele orou com fervor, com vontade, com alegria, com fé, com certeza. E a sua oração foi ouvida. Ele orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E o texto sagrado, irmãos, fala para nós mais uma vez, que depois o profeta orou mais uma vez. Então, o texto diz que choveu novamente. Choveu e a terra deu a sua colheita. Ou seja, a oração foi ouvida por Deus e Deus mandou a resposta. Amém, meu irmão? Então vamos orar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos colocar nas mãos de Deus as nossas dificuldades. E Deus vai nos ajudar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te guie. Seja forte, feliz e vitorioso.